Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale e a gente vai falar hoje sobre a nossa arte brasileira, né? A arte indígena. Então, a partir de que momento se foi trazida essa ideia de arte? Por que que a arte indígena ela é ainda tão desvalorizada, tão desconhecida de certa forma, certo? Então o que é que o conceito, como é que o conceito de arte ele se desenvolveu até chegar aos dias de hoje. Você já pensou sobre isso, né? Então, para saber um pouquinho disso, a gente vai ter que retomar lá na pré-história, né? Então, a gente sabe que os indígenas, até hoje em dia, existem alguns, os historiadores, eles encontram, arqueólogos encontram algumas peças que foram produzidas na época lá, mais de 40, 50 mil anos atrás, né? Então aí a gente tem todo um processo histórico para se falar sobre a arte na história do Brasil. Mais precisamente, a gente pode até falar em pré-história da arte, né? Então, a arte como a gente conhece hoje, claro que ela passou por um processo muito grande, né, de entendimento. Mas vocês podem pensar aí, Érica, mas a arte sempre existiu? O que é o conceito? Gente, o conceito de arte, ele é muito novo, né? Ele é muito novo. Ele é um conceito criado a partir de movimentos artísticos que vieram há muitos e muitos anos. Né? É um processo, faz parte da história da humanidade. Então, no Brasil, mais precisamente, o que a gente tem de registro é a arte indígena, né? E depois a arte que foi produzida a partir da colonização, tá bom? Mas para entender de onde é que vem, o que é que a gente tem mais de mais genuíno, a gente pode levar em consideração toda a questão produzida, toda a questão que foi levantada a partir do conhecimento da arte indígena, né? Então, assim, a gente sabe que existem vários sítios arqueológicos aqui no Brasil, né? Tem lá em São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, existe muitos registros ainda do tipo de arte que foi produzida pelos indígenas aqui, né? E mais precisamente no Nordeste também, certo? Então, assim, a gente sabe que os homens pré-históricos, eles habitavam nas cavernas, né? E o que é que eles registravam? O que é que a gente pode considerar como primeiros indícios de arte? Aquelas pinturas rupestres, né? Então, as primeiras pinturas rupestres, e aí também vem a questão dos utensílios, né? Das armas, das pontas de lanças que começaram a ser produzidas a partir de pedras, né, de madeira. Então, como o homem ele foi trabalhando toda esses objetos utilitários para sua sobrevivência, né? E a partir de que ponto ele entendeu que aquilo dali era arte? Quem foi que denominou que aquilo dali seria arte, certo? Então, a comunicação naquele tempo era feita através de desenhos. O homem ainda não dominava a fala, não dominava a escrita, certo? Então, todas as atividades que eram feitas pelos indígenas, pelos homens das cavernas, né? Eram coisas muito que a gente não imagina nos dias atuais, porque nós já temos a habilidade da fala, já temos a habilidade da escrita e a habilidade de viver em sociedade. Mas quando a gente pensa em arte indígena, a gente precisa pensar numa arte que foi produzida sem esse entendimento, tá certo? Sem essa percepção. Era uma arte que eram objetos do dia a dia, eram objetos utilitários, tá certo? Então, pense nisso daí quando a gente for pensar sobre a arte indígena, ok? Então, a gente sabe que o que a gente chama de arte indígena não tem essa mesma conotação, porque os índios, eles não têm esse entendimento, essa habilidade, essa percepção, certo? Do que seria arte, do quão valioso isso é, tá? Principalmente na época antiga, certo? Mais uma vez, arte utilitária é tida, é muito
é muito utilizada hoje também nos grandes museus como peças únicas, a feitura de peças únicas, né? E a gente tem o conhecimento, principalmente reconhecido pelos estrangeiros, pelas aquelas pessoas que são estrangeiras e tudo, e eles pensavam, não, é bonito porque é exótico, né? Claro que com a modernidade a gente já tem aí uma apreciação diferente, o conceito de arte ele já é aplicado, tá? Mas a arte indígena, ela não está só na manufatura de utensílios, ela está também na pintura corporal, ela se expressa na pintura corporal, ela se expressa no canto e na dança, nos ritos religiosos, tá? Então cada grupo indígena, né? Cada grupo possui as suas características específicas, certo? Lembrando que o estilo artístico ele determina, ele traz entranhado ali características de um povo em específico, tá certo? Então os indígenas do Brasil eles expressam a sua religiosidade, as suas necessidades, a sua vida em sociedade, nas suas tribos, no lugar onde ele convive com as outras pessoas de uma forma diferente de como os aborígenes da Austrália, tá certo? Os índios lá dos Estados Unidos, certo? Então, há sim uma identidade cultural muito presente na feitura dessas, do que a gente considera como arte hoje, né? Por que que a gente não é tão, entre aspas, menosprezada a arte indígena? Por que que não é tão valorizada? Uma questão cultural, certo, gente? Então, é uma questão cultural. A gente sabe que a arte, ela precisa ser, por ser uma arte utilitária, na maioria das vezes, né, se encontra com mais facilidade. A gente tem aí o exemplo as cestas de palha, que a gente encontra nos mercados com muita facilidade, elas têm um custo e elas têm uma serventia também, as colheres de pau, as colheres de madeira, certo? Então elas têm uma serventia também, são vendidas e são encontradas, são reproduzidas muito facilmente, tá certo? Então, mas fora do Brasil, para outros mercados, o custo é bem maior e ela já é reconhecida como uma arte indígena como arte, realmente, né? Então a gente precisa no ambiente, no Brasil especificamente, a nossa arte indígena, ela é reconhecida, mas ela deve ser bem mais reconhecida, para que a gente tenha realmente essa apropriação cultural, esse pertencimento, certo? Que faz toda a diferença quando a gente fala de todos os povos, na riqueza da cultura de todos os povos. Tá bom, gente? Então, um grande abraço, fiquem bem e a gente se vê. Tchau, tchau.